E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Denis. Hoje eu estou aqui dando um passeio no bosque e trabalho com psicanálise. E por falar em psicanálise, hoje eu vou trazer um pensamento, né, de um texto de Freud que se chama Recordar, Repetir e Elaborar, que basicamente é o trabalho que fazemos na clínica, né? Que é a possibilidade da gente, como analista, poder escutar o analisando e através de associação livre do que ele nos traz, num ambiente seguro, sem preconceito, por assim dizer. Nesse ambiente ele consegue trazer para a gente suas crenças, seus mecanismos de defesa, seus traumas, e a partir daí dessa escuta, a gente começa a fazer esse trabalho de poder entender quais são as dores que essa pessoa tem, quais são os comportamentos que ela não se orgulha muito de ter, por assim dizer, ou até que lhe faz dano, né? Que não traz nenhum tipo de benefício. E a partir dessa repetição, e de tanto repetir o mesmo tema, o processo final é conseguir fazer a elaboração. Fazer a elaboração do trauma que essa pessoa tem, que a gente chama de conteúdo, e a partir daí dar esse feedback, né? Dar esse feedback pro analisando, ao momento que ele já tem maturidade para entender também do que se trata, né? E é bem legal esse texto, pessoal, porque, digo, basicamente simplifica o que é o nosso trabalho como terapeuta. E o mais legal é que, mais que simplesmente uma ferramenta clínica, ela pode ser muito bem usada na nossa vida cotidiana e normal, pelo fato que a gente nem sempre precisa de um analista, né? Há casos específicos que sim, que a gente precisa de um analista para poder entender esses traumas e esse mecanismo de defesa que a gente tem, e muitas vezes não. Às vezes são comportamentos repetitivos tão pequenos que a gente, com uma certa gana de mudar, já consegue elaborar esse pensamento, né, para entender por que a gente tem esse comportamento, e a partir daí a gente pode fazer uma mudança, seja ela com um analista ou sozinho. E de uma forma assim bem simples, o que acontece, pessoal, é que a gente tem comportamentos, a gente tem crenças que acabam fazendo com que a gente tome ações que a gente igual não se orgulha tanto, igual não traz benefícios pra gente, e às vezes ele tá ali no inconsciente, né? A gente não consegue trazer à tona, e a gente vai só repetindo, mas alguns comportamentos sim que podem gerar um desgaste, e esse desgaste é como o primeiro passo, né? De imaginar que a gente tem esse conteúdo, a gente tem essa crença, esse trauma, e trazer do inconsciente para o mais consciente, né? Assim, começar esse processo de clareza de algo que a gente tem ali como um trauma e faz com que a gente tome determinadas ações. E esse é o primeiro passo, né? É a gente, portanto, ver que aquela coisa se repete, parece uma roda que sempre vai passando a mesma coisa, né? Quando você vê, você está no mesmo tipo de relacionamento, você está com os mesmos hábitos negativos e se pergunta por que isso acontece, né? Então, já é o momento em que isso está vindo ao nosso consciente, né? Por assim dizer. E esse já seria o primeiro passo.
da gente conseguir perceber que algo se repete, que gera esse incômodo, gera esse comportamento negativo, e a partir do momento em que a gente começa a fazer consciente esse conteúdo, esse trauma, a gente pode ir para o próximo passo, né? Que é a gente entender o porquê que isso acontece, que fatores passaram na nossa vida de desamparo, de sentimento de insuficiência, de falta, que fizeram que a gente tomasse determinadas ações. E esse já seria o segundo passo, né? Que costuma ser o mais difícil, porque imagina que você viveu toda a sua vida e por algo que aconteceu na sua infância, ficou ali no seu inconsciente um trauma que até de certa forma gera um incômodo. Você conseguir falar dele, você conseguir trazer ele à tona. E esse já seria o segundo passo, né? Que é o passo dessa repetição, que a gente conseguir fazer esse trabalho de entender que essa coisa se repete, que a gente tem isso aí e às vezes não sabe o porquê, mas pouco a pouco a gente vai conseguindo entender, né? Por que eu me sinto assim, por que eu reajo assim, por que eu busco esse tipo de relacionamento. E nesse processo a gente consegue, no final de tudo, elaborar para conseguir dar os primeiros passos de mudança. Não é fácil, de nenhuma forma, não é fácil, porque imagina, é quase uma luta interna de algo que você tem ali dentro de você, e poder mudar isso às vezes é muito difícil, né? Imagina, você viveu toda uma vida, você aprendeu uma forma de amar, você viveu uma forma de compreender a vida, e mesmo que seja negativo, a sua mente ela vai criar essa luta, né? Porque de alguma forma, mesmo que você queira mudar, a sua mente ela está acostumada a isso, mesmo que seja negativo. E a partir do momento em que a gente consegue elaborar, já seria esse início, né? Esse pontapé inicial para a gente conseguir mudar algo que a gente sente que não está bem, que incomoda, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar. E é bem interessante, sabe? Tanto no processo clínico é super interessante, e também digo que na vida pessoal a gente acaba fazendo isso até sem querer também. Mas é interessante poder ver desde essa perspectiva. E nada. E bom, pessoal, espero que tenha ficado claro o tema. É um tema que eu gosto muito. E nada, até o próximo vídeo.